Me permita começar esse vídeo com uma pergunta e eu espero do fundo do coração que você venha refletir acerca da resposta. Seja muito transparente, seja muito íntegro consigo mesmo em relação à resposta a essa pergunta que eu vou lhe fazer. E a pergunta é a seguinte: se você tivesse a oportunidade de comer as suas palavras e os seus pensamentos, você seria nutrido? Seu corpo seria nutrido? Ou você seria envenenado? Eu te faço essa pergunta porque inúmeras pessoas acham que aquilo que elas falam ou aquilo que elas pensam não muda nada a vida delas, não causa efeito nenhum sobre a vida delas, porque elas falam mesmo, isso não tem problema nenhum, porque eu sou assim, porque eu cresci assim, porque eu penso assim, porque eu sou desse jeito e não vou mudar. Existem pessoas que se apoiam nessa questão de nascer assim, vou continuar sendo assim porque eu fui criado dessa maneira. Só que, meu querido, eu preciso, do fundo do coração, lhe dar um conselho bem delicado. Tudo que você fala tem um peso muito grande, não somente sobre a sua vida, mas sobre a vida dos outros. Por que você acha que as palavras que você fala são simplesmente palavras, mas você se esquece que o mundo foi criado pela palavra de Deus? As palavras têm poder. E Deus nos dotou com essa capacidade de comunicação para que a gente pudesse fazer isso para a glória dele, para abençoar os nossos semelhantes. E muitas vezes nós usamos esse pequeno órgão para propagar coisas ruins. E nós simplesmente fluímos de um corpo que muitas vezes está contaminado por maldade, por inveja, por sentimentos ruins, por rancor, por falta de perdão, por falta de empatia, falta de misericórdia, falta de noção da vida, e a gente flui o conteúdo que nós temos por intermédio da nossa boca, e dessa forma a gente acaba arruinando os sentimentos e a vida das pessoas ao nosso redor, e principalmente das pessoas que moram conosco. Porque na maioria das vezes as pessoas que são mais estúpidas, mais grossas, mais assim, sem muita resiliência, sem muita misericórdia no que fala, geralmente elas são pessoas queridas, legais e gentis com os lá de fora, com o seu supervisor, com o seu chefe, com o dono da empresa, com os seus colegas de trabalho, com as pessoas lá fora. Tenta ser uma pessoa mais gentil, mais cordial, mais pacificadora, não é? Só que aí quando ela chega em casa, que é o lugar onde ela deveria ser uma referência tanto de mãe, quanto de pai, quanto de filho de Deus principalmente, então ali ela chuta o pau da barraca e literalmente ela expõe, ela expressa, ela transborda coisas que ela não deveria transbordar. Fala coisas que não deveria, não tem esse tato, esse cuidado, essas lágrimas na voz, sabe? Pra falar coisas que realmente venham abençoar a vida de quem está ao nosso redor. E isso é uma coisa que você precisa ponderar na sua vida, colocar como prioridade o fato de você se esforçar para mudar essa realidade. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas se apoiam no fato de ter crescido dessa forma e não conseguem, então dizem, nasci assim, vou morrer assim. Mas não é impossível para Deus te ajudar nesse sentido. Se Deus foi capaz de transformar tantas coisas, fazer tantos milagres, fazer o mundo vir a existir, transformar o caráter de Pedro e de todos os discípulos, enfim, de uma geração de pessoas, do Gênesis ao Apocalipse, e toda a história da humanidade, tantas vidas foram transformadas pelo poder de Deus, por que é que Deus não teria essa capacidade de transformar a sua vida, transformar o seu jeito? Transformar essas debilidades que você tem e que você precisa mudar, porque isso só vai arruinar com a sua vida. Às vezes o que nos falta é vontade de mudar, porque Deus, Ele quer mudar a nossa vida. E para Deus nada é impossível, mas se você não permitir, Deus não vai te obrigar. Deus não vai interferir no seu livre-arbítrio e você vai mudar à força. Não, você não vai. Se você quiser continuar sendo desse jeito, você vai continuar. Mas eu preciso te dizer que os hábitos de falar coisas ruins, maliciosas ou maldosas, ou de uma forma ríspida, grossa, muitas vezes ignorante, isso causa grandes problemas para nós, como pessoas. Isso arruína com o nosso caráter, arruína com a nossa saúde, inclusive, na nossa saúde emocional, nossa saúde psicológica, nossa saúde física e o bom andamento da nossa família também. Por isso que se existe um dia que você precisa parar e ressignificar as coisas na sua vida, é hoje. Se até aqui você tem sido uma pessoa assim, toma essa decisão, vamos mudar, vamos ser diferente.
Você vai perceber que a primeira vez, por exemplo, que você for pedir perdão pra alguém, se você não tem essa facilidade, vai ser muito difícil. Muito difícil. Parece que é a pior coisa da sua vida você dizer perdão. Mas depois que você falar, uma carga é tirada das suas costas e você se sente muito melhor. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de dar elogios, a primeira vez que você for fazer isso, você vai pensar, não, eu não sei o que falar, não, eu não vou fazer isso, não, eu vou fugir, você vai se sentir mal. Só que quando você falar isso, você vai perceber os efeitos positivos que isso causa no outro e em você, e vai ser um peso tirado das suas costas novamente. Por isso que o inimigo trabalha tanto em doutrinar a nossa cabeça para ser de uma forma sempre mais negativa. Mas em nome de Jesus, que você possa tomar a firme decisão de fazer o que é certo, de ressignificar tudo isso e fazer com que a sua vida, as suas palavras, a sua boca, sabe, flua coisas boas, entende? E um versículo muito importante que eu gostaria que você gravasse no seu coração é Mateus no capítulo 12, do verso 36 e 37. Olha só, mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar contas de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e pelas suas palavras vocês serão condenados. Queridas, as palavras que nós falamos não são besteira, não são qualquer coisa, não são coisas insignificantes. Tem muito peso sobre nós, sobre a nossa consciência, sobre a nossa saúde emocional, psicológica, física, sobre a saúde das pessoas ao nosso redor, sobre os planos que Deus tem em relação à nossa família, à nossa vida, os nossos filhos, enfim, a sua faculdade, tudo rege em torno disso, mas principalmente existe um peso eterno sobre cada palavra inútil que você fala. Antes de falar, pense. E se pensar é pouco, repense. Mas não fale coisas depois que você venha se arrepender. É óbvio que como seres humanos a gente vai errar. De vez em quando a gente vai dar uma escorregada e falar alguma coisa que não deve. Mas faça o possível. Não somente o possível, mas o impossível, para doutrinar a sua boca, a sua consciência, para ser um canal de bênçãos onde vai fluir vida, vai fluir paz, vai fluir perdão, vai fluir agradecimento, vai fluir gratidão, vai fluir bênçãos, vida para as outras pessoas. E tudo aquilo que fluir de você é saúde para o seu corpo e é saúde para os outros também. E principalmente para a sua salvação. Que Deus te abençoe muito. E se essa mensagem de alguma forma foi capaz de abençoar a sua vida, não se esqueça de compartilhar com alguém. Se inscreva aqui no canal e que Deus te abençoe muito. Beijo, tchau!